e de forma que não há efeito sem causa. Se existe a violência absurda, é porque existe a causa. E o que causou a violência foi a mudança de fase, o término de uma fase e a entrada de outra. Terminou a fase do animal racional em 1935. Terminou a fase do pensamento, da inspiração, da intuição, da imaginação, do amor ao próximo, como a si mesmo. Terminou a fase espiritual. Terminou o ânimo da fase anterior, e por terminar o ânimo, veio o desânimo em muitas camadas. O desânimo da juventude, porque terminou a fase do pensamento. O pensamento parou, e parando não houve a evolução do pensamento para animar todos. E por o pensamento não evoluir, a juventude, como mais fraca, parou, e por parar, daí o desequilíbrio. E dessa forma, parou tudo de uma forma tal que começou o desequilíbrio de tudo. Desequilíbrio físico, desequilíbrio moral, desequilíbrio financeiro, desequilíbrio da humanidade. Se tornaram desumanos pelo desequilíbrio, e daí a causa da violência. Ficaram embrutecidos pela paralisação do pensamento. E devido a essa situação, se tornaram mais materialistas e desumanos, porque terminou a fase do pensamento. Terminou a evolução espiritual. E dessa forma, esvaziando tudo, caindo tudo, por uma forma natural da natureza, o esvaziamento de uma fase que terminou, e por terminar em ruínas, e daí a causa da violência. A apertura de todos, o desassossego de todos, e a vida se tornando um verdadeiro inferno, por ter terminado a fase do pensamento, a fase do animal de origem racional. E por isso, todos tontos, sem saber o que fazer e sem saber o porquê dessa situação de calamidades horrorosas e pavorosas. E nesta altura, a vida humana passou a não ter mais valor, o de respeito à vida humana, por ficarem tontos por ter terminado a fase do pensamento. E dessa forma, ocorrendo coisas que ninguém podia imaginar que pudesse no mundo se passar. O de respeito a tudo e a todos. Tudo isso a causa uma mudança de fase da natureza. Proporcionou essa grande desequilíbrio no mundo inteiro. Portanto, a causa da violência é uma mudança de fase da natureza. Terminou a fase do pensamento e entrou a fase racional. E por isso ninguém pensa mais para fazer coisa alguma. Vai fazendo. Ninguém mede as consequências. Acabou o amor ao próximo, que sempre existiu, de 35 para trás. Ainda havia o amor ao próximo. Havia o amor ao próximo. Havia o respeito à vida humana. Lá um caso ou outro de loucura. Mas de 1935 para cá, terminou uma fase, entrou outra, e daí a causa do desequilíbrio é a causa da violência, e portanto ninguém é culpado. Culpado é a mudança de fase. Terminando assim a fase do pensamento. Enquanto o pensamento funcionava de 1935 para trás, tudo era bom, tudo era belo. Se amavam uns aos outros. As famílias somente se separavam por morte. As famílias se respeitavam. E o respeito, e a ordem, e a disciplina, e o modo de se conduzir era brilhantemente impecável. Existia vergonha e o respeito, a ordem e o equilíbrio moral, e todos se amavam. E existiam as sólidas amizades. Tudo isso porque o pensamento estava em função. Então o pensamento equilibrava todos e tudo,
depois na mudança de fase, em 1935, por não conhecer as mudanças naturais da natureza, que é a causa da violência e do desequilíbrio de um modo geral. E para que todos consigam o equilíbrio perdido, é necessário conhecer a cultura da fase, a cultura racional, para o desenvolvimento do raciocínio, devido determinado a fase do pensamento. Terminou a fase do pensamento e entrou a fase do raciocínio, a fase racional. E todos têm que conhecer a cultura do raciocínio, que é a cultura racional, para o desenvolvimento do raciocínio, para o equilíbrio perdido ser recuperado. Salve!